Então, desculpa o pessoal do Facebook, eu tinha esquecido de ligar o som que vai pro Facebook. Confirma pra mim, gente, se ainda... Vou tentar ler mímica. Se agora... Confirma, por favor, se o áudio tá aí. Mas, enfim, eu vou recapitular o que eu falei pra gente Agora depois... voltou o som. Beleza, eu vou recapitular o que eu falei pra depois a gente entrar no assunto principal. Eu peço desculpa ao pessoal do YouTube e o pessoal do Facebook não escutou. Enfim, essa reforma trabalhista custou caro. Deputados e senadores não trabalham de graça e eles venderam o voto por um valor muito alto. Uma forma muito simples da gente perceber o desespero que eles estavam em escolher, de um lado, a carreira política e de outro, votar para quem pagou, é que hoje a reforma trabalhista foi aprovada, mas não houve comemoração no Senado. Houve um clima de luto, ainda que a maioria e mais de 50 pessoas tivessem ganhado a votação, nenhum deles comemorou. Eles ficaram tristes, porque eles sabem a desgraça que eles estão fazendo para a população brasileira. Mas, gente, nós estamos falando em deputados e senadores cumprirem as ordens de quem paga as campanhas. De um lado eles têm o povo, que esquece as coisas muito rápido. E de outro lado eles têm os patrocinadores de campanha, que são aquelas pessoas que fazem eles serem eleitos. Se eles não votam com os patrocinadores, eles perdem o financiamento das próximas campanhas. E se eles têm financiamento nas próximas campanhas, eles compram votos e conseguem se eleger de novo. Porque o povo brasileiro, infelizmente, esquece muito rápido. E uma coisa que eu falei, que o pessoal do Facebook não escutou, é que nessa live eu gostaria da participação das pessoas que se identificam com a ideologia de direita. Eu gostaria das perguntas dessas pessoas. Porque uma coisa que aconteceu de forma insistente nesses últimos dias foi uma ilusão de que agora o trabalhador brasileiro vai ter o direito de negociar com o patrão determinadas condições que antes eram irrenunciáveis. Antes você não podia negociar suas férias, seu 13º. Agora você pode inclusive trabalhar terceirizado. Você vai deixar de ser um empregado para ser uma empresa. E tem muita gente que está achando que isso é vantagem. Então eu gostaria daquelas perguntas mais difíceis a respeito desse assunto. Principalmente você que é jovem, que não tem experiência no mercado de trabalho. Mas então vamos lá. Vamos começar falando exatamente sobre isso, sobre a capacidade negocial. Gente, contrato de trabalho entre uma pessoa que trabalha às vezes numa mercearia, uma pessoa que trabalha às vezes diretamente para o patrão, né, que tem 1, 2 funcionários, você pode até virar para o seu patrão e falar: olha, eu gostaria de não receber minhas férias no Natal, eu gostaria de receber minhas férias agora. Eu gostaria de receber o meu 13º parcelado. Agora, quando a gente fala em empresas grandes, a oferta de emprego já vem com as condições. Isso é uma das coisas que iludiu muita gente, principalmente o jovem, que ainda não conhece o que é a realidade do mercado de trabalho. O empregador não te pergunta o que você quer fazer. O empregador coloca as regras e te fala: olha, temos uma vaga aqui e essa vaga é dessa forma. Não tem essa coisa, essa ilusão de que agora você vai ter a oportunidade de negociar com o seu patrão como que o seu 13º vai ser pago, como que suas férias vão ser pagas. Não tem isso não, gente. Normalmente, quando as empresas oferecem determinadas atividades, elas oferecem de contrato fechado, é pegar ou largar. E é exatamente esse argumento que aconteceu de forma insistente nos sites de imbecilização que conseguiram convencer os jovens de que agora eles vão ter a capacidade de negociar com o patrão. E o patrão tem o poder de falar: olha, se você não quiser, a fila está grande. Então, esse é o primeiro detalhe que muda. Aquela ideia de que você teria o direito de negociar com o patrão pode ser invertida com a ideia de que agora você perdeu os seus direitos trabalhistas, que o seu patrão tem o poder de te falar que ou aceita trabalhar sem os seus direitos, ou então você não vai pegar o emprego. Esse é o primeiro detalhe que precisa ser colocado na cabeça das pessoas, porque agora a gente já não está mais lutando contra as reformas trabalhistas. Agora o que a gente está fazendo é conscientizar a população da triste realidade dessa reforma que foi aprovada hoje, né? Então já não é mais questão ideológica de falar: olha, vamos lutar contra a reforma. Não. Nós não lutamos contra a reforma de forma adequada, ela foi aprovada e essa é a realidade. E uma coisa muito triste que vai acontecer a partir de agora é a substituição daquelas pessoas que estão contratadas por terceirizados. Você tem noção do que significa uma empresa de terceirização? De cara, a empresa de terceirização, ela coloca um intermediário entre o trabalhador e o pegador de serviço.
E esse intermediário não está lá de graça. Vamos imaginar que antes você ganhava R$1.000 pelo seu trabalho, agora a partir do momento que você começa a trabalhar numa empresa terceirizadora, esses R$1.000 precisam ser divididos, né, entre você que trabalha e a empresa terceirizadora que te oferece para a empresa que precisa de você. A parte ruim é que parte do seu serviço vai para um negociador de serviços. E o pior, o negociador tem o poder de decidir se vai ou não vai te dar o trabalho. Uma coisa muito interessante que acontece nas atividades onde isso já é normal é o tal do balão. A partir do momento que você faz qualquer coisa que não agrada a terceirizadora, ela te deixa em casa aí por 1, 2 semanas para te pirraçar e te colocar no eixo. Essa é a triste realidade das empresas de terceirização que já existiam, só que essa realidade agora se expande para todos os trabalhadores brasileiros, porque agora a terceirização já não é mais uma coisa específica de empresas de limpeza. Não, a terceirização agora é uma realidade global na atividade produtiva brasileira. Então, para continuar com o assunto terceirização, uma coisa que mais desespera agora nessa realidade de terceirização é a terceirização do serviço público. Imagina que já era cheio de fraudes o sistema de concursos públicos, né? O cara que é, de repente, sobrinho de um político importante, ele consegue as respostas e consegue, de repente, passar num concurso para juiz. Já existiam fraudes. Imagina que agora o emprego público não vai ser completamente concursado. Agora, amigos de políticos vão montar empresas de terceirização e vão começar a oferecer funcionários terceirizados para as empresas públicas. Se você achou que aprovar essa reforma trabalhista que abre brechas para terceirização em todas as atividades, inclusive no setor público, poderia diminuir a corrupção, não. Você deu agora a condição para que empresas amigas de políticos consigam agora fazer a terceirização de funcionários pro serviço público. Então imagina que o serviço público tem R$1 milhão para pagar funcionários. Agora esse R$1 milhão vai ser dividido entre uma empresa amiga de um político e os trabalhadores. Então, o R$1 milhão que poderia ir para os trabalhadores e ser revertido em atividade econômica, vai, por exemplo, 500 mil para os trabalhadores e 500 mil para a Suíça. Isso é a nova realidade da terceirização no serviço público. Agora, uma coisa importantíssima que a gente precisa falar. Existe uma ilusão de que o fundo de garantia, por ele não ter uma grande rentabilidade, ele seja um prejuízo do empregador. Então, existe aquela crítica, olha, o fundo de garantia que está sendo depositado, ele é um dinheiro perdido, porque o empregador poderia te dar esse dinheiro mensalmente e você fazer uso desse dinheiro da forma como você quer. Gente, isso é uma das, essa desinformação é uma das maiores covardias com o trabalhador brasileiro. O primeiro papel do fundo de garantia é o papel estabilizador. O fundo de garantia tem, primeiramente, uma rentabilidade menor do que fundos de alto risco, porque o fundo de garantia é garantido pelo governo. Você não vai num banco, por exemplo, e faz um investimento que tem uma taxa de rendimento alta sem se submeter a um risco, o que significa que você pode ter uma taxa de rendimento alta, que é uma perspectiva de rendimento alto. Se acontecer alguma coisa errada com o banco, você perde inclusive o dinheiro todo. Quando a gente fala do fundo de garantia, o fundo de garantia é garantido pelo governo. E o governo é muito mais rico que o banco, porque o governo somos nós, né? Se a gente pensar dessa forma. Só que o fundo de garantia, além dele ter essa finalidade importantíssima, que digamos que um dinheiro garantido para na hora que o cara vai aposentar ou na hora que ele perde o serviço, ele tem uma finalidade econômica também, que é a estabilização econômica. Imagina que a gente começa a entrar numa recessão. Muita gente começa a perder emprego. Se as pessoas começam a perder emprego, as pessoas param de comprar, e porque as pessoas param de comprar, mais desemprego vai acontecer. Porque afinal de contas, o pessoal perdeu o emprego aqui, para de comprar no supermercado, o supermercado para de vender. Então, nesse sentido, quando as pessoas perdem o emprego, o fundo de garantia consegue segurar a pessoa consumindo durante um certo tempo. Então, o fundo de garantia é um amortecedor da economia, que as ciências econômicas estudam como estabilizador automático da economia. Quando sites como o MBL tocam nesse assunto, eles falam como se o fundo de garantia fosse simplesmente um depósito. Eles esquecem completamente esse fator estabilizador e esquecem uma coisa que é muito importante, que é a inflação pontual do fundo de garantia.
Vamos raciocinar agora em termos econômicos, a parte que eles esconderam de vocês. Se o fundo de garantia começar a ser pago mensalmente para o trabalhador, na conta do trabalhador e não na conta de fundo de garantia, vamos pensar que você ganha R$1.000 por mês. Então você vai passar a ganhar R$1.080 por mês, porque o seu fundo de garantia agora vai ser depositado para você e não vai ser depositado numa conta do fundo de garantia, vai ser entregue para você. Imediatamente, todas as pessoas vão passar a ter mais dinheiro, mas o mercado não vai ter mais produto, porque a quantidade de produto existente é a mesma. O que acontece, gente, é que no momento em que eles passam para vocês o fundo de garantia com as parcelas mensais do salário, esse fundo de garantia é neutralizado pela inflação. Imagina que antes você tinha 1.000 para comprar determinada quantidade de produto. Então você tem 1.080, mas a quantidade de produto continua a mesma. O vendedor aumenta o preço do produto porque ele sabe que você tem mais dinheiro. O que acontece? Não há aumento no poder de compra, o que significa que as empresas que estão propondo isso, elas sabem muito bem que ao passar o fundo de garantia para as mãos do trabalhador, ela vai ter um controle total sobre o salário do trabalhador e o poder de compra vai continuar o mesmo. O que significa que o fundo de garantia que você tinha a ilusão que você ia receber mensalmente, ia poder fazer o que quisesse com ele, porque a partir de agora você teria a condição de controlar seu fundo de garantia, ele vai ser neutralizado pela inflação. E o mesmo raciocínio do fundo de garantia pode ser entendido também para o 13º. Imagina que o 13º você compra coisas de Natal em dezembro. Se a gente divide o 13º em parcelas mensais, a gente passa a comprar coisas normais da cesta básica durante os meses, porém, com mais dinheiro no mercado, vamos pensar que em vez de você receber 1.000, você vai receber 1.150, porque você vai receber a parcela do 13º todos os meses. É um exemplo, tá? Não fiz as contas, não. Como você tem mais dinheiro na sua mão, porque você está recebendo as parcelas do 13º mensalmente, não vai ter mais produto na economia e o seu dinheiro vai comprar a mesma quantidade de produto que antes. Ou seja, dividir o 13º e dividir o fundo de garantia em parcelas mensais neutraliza o poder de compra e você volta a ganhar a mesma coisa. É aquela inflação que a gente tinha antes, né? Não sei se as pessoas, a maioria das crianças e jovens que estão assistindo não lembram daquele momento em que a gente trabalhava um mês, no próximo mês o dinheiro comprava muito menos do que comprava no mês passado. O que vai acontecer se a partir do momento que eles passarem fundo de garantia 13º para parcelas mensais, é que o dinheiro vai simplesmente perder o valor, porque vai ter uma quantidade maior de dinheiro na economia, e automaticamente eles vão conseguir neutralizar 13º e neutralizar fundo de garantia. Então, qual que é o resultado real dessa mudança da CLT? É o fim do 13º e o fim do fundo de garantia. Porque, a partir do momento que ele é dividido no salário do trabalhador, ele é neutralizado. Então, eu gostaria, depois disso, eu gostaria agora de conversar com vocês. Qual que é a opinião de vocês a respeito dessa reforma trabalhista? Porque tem muita gente que acredita que essa reforma trabalhista é uma melhora pro trabalhador brasileiro. Porque realmente a propaganda que foi feita em cima disso é muito grande. Então, vou pedir a Jennifer para começar as participações, Agradeço quem está participando e vamos ver qual que é a opinião das pessoas, Qual que é a opinião das pessoas de direita, das pessoas de esquerda, daqueles que apoiaram. Se vocês continuam mesmo pensando que essa reforma trabalhista é a solução de todos os problemas e por que vocês acham que essa reforma trabalhista faz sentido, para a realidade brasileira. Vamos. Você pediu o pessoal da direita para vir, vieram alguns. E tem o César que falou, chora mais. Que você está fazendo uma lamúria. E tem um outro, acho que Rafael, é porque já passou. Ele no momento que você estava fazendo uma comparação, da intermediação, ele falou, mas o CLT, os sindicatos já não fazem isso? Já não são essa intermediação? Não, veja bem, existe sim uma grande ilusão de que os sindicatos intermediam o trabalho. Não, o sindicato não intermedia o trabalho. O que eu estou falando com vocês não é de uma entidade sindical que vai ganhar um dia de serviço do trabalhador, um dia de serviço por ano. Eu estou falando de uma empresa que
todos os dias que você trabalhar, ela vai tirar parte do seu trabalho. Isso é uma empresa de terceirização. Existe um ataque muito grande em cima dos sindicatos, porque os sindicatos representam os trabalhadores unidos, né? E existe essa ideia de que o Brasil tem uma quantidade muito grande de sindicatos por causa da ideia de base sindical do Brasil. O que significa isso? Significa que cada região tem o seu sindicato e cada classe de trabalhadores tem o seu sindicato. Mas o mais importante para você entender é que se você mora, por exemplo, por exemplo, você mora em Ponte Nova, que é a minha cidade, e você trabalha na construção civil, você vai pagar o sindicato da construção civil e quem vai administrar o seu dinheiro para as causas sindicais é o sindicato da construção civil. Essa ideia de que existem milhares de sindicatos no Brasil, como se o seu dinheiro fosse para todos os sindicatos, você tivesse que pagar todos os sindicatos, isso não se sustenta. Qual que é a ideia de terem vários sindicatos no Brasil, que é uma coisa diferente, por exemplo, daqui na Inglaterra? No Brasil, os sindicatos têm o poder da negociação coletiva, que significa que vamos supor que determinada crise econômica acometa uma cidade, né? Aconteceu uma coisa ruim naquela cidade e uma coisa que antes era proibido, por exemplo, redução do salário. Não pode reduzir o salário do trabalhador. Mas numa circunstância em que houve uma queda, né, de produção na cidade, se o sindicato fizer um acordo, por exemplo, com as empresas, porque o sindicato representa todos os trabalhadores, aquele sindicato tem o poder de fazer uma negociação para baixar os salários dos trabalhadores. Isso é a negociação coletiva, que é muito importante até para dar condição do trabalhador, por exemplo, não sofrer pressão do patrão. Imagina, um exemplo que eu gosto de dar. Imagina o seguinte, imagina que tem São João e São Zé, os dois estão desempregados. Então, São João chega, porque está desempregado, oferece fazer um serviço, por exemplo, R$600 por mês. É abaixo do salário mínimo. Mas São Zé viu que o São João está fazendo o serviço, mas São Zé também está desempregado. Então São Zé chega no empregador e fala, olha, eu quero R$400 por mês. O que vai acontecer, gente, é que com o desemprego alto e as pessoas precisando, elas vão começar a se oferecerem muito baratinho, porque para uma pessoa que está passando fome, é melhor trabalhar por 600 do que não trabalhar por nada. E para aquele outro que está passando fome, é melhor tirar o emprego desse que está ganhando 600 e ganhar 400. Qual que é o efeito real disso? Aí você vai pensar, lógico, tem que ser assim, porque aí o empregador vai poder empregar mais pessoas. Mas quem vai consumir? Porque um sistema desse não cria consumo. É isso que você precisa entender. Imagina que os trabalhadores comecem a brigar pelo emprego e chega no ponto, por exemplo, que o cara está trabalhando por R$100 por mês. Ele não vai comprar nada. Porque com R$100 você não compra nada. Então o que adianta o empregador dar emprego para ele se a produção que ele fizer ele não vai vender para ninguém, porque as pessoas estão todas desesperadas fazendo esse leilão reverso, né? Esse pregão pelo serviço. Então essa estabilidade de não possibilitar que esse tipo de aberração aconteça que faz uma economia andar de forma tranquila. Por exemplo, aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, em todos os lugares, tem uma limitação de salário mínimo exatamente para evitar que as pessoas comecem a brigar pelo salário. Agora existe uma diferença muito grande de um país onde o desemprego está baixo e um país onde o desemprego está alto. Um país onde o desemprego está alto, o desespero é muito grande. Então o que acontece? Acontece um suicídio econômico, que é os empregados começarem a se oferecerem muito mais barato do que aquilo que eles realmente valem e o país inteiro perdeu valor. Naquele momento em que todo mundo começa a se oferecer barato demais, a economia vai só afundando. Eu falo mais uma vez, não adianta a produção se não tiver consumo. Então não adianta você produzir demais se os empregados não ganharem nada para comprar. Aí a gente vira um país que produz só para fora, que é o caso, por exemplo, de Bangladesh, que produz roupas, mas o pessoal de Bangladesh mesmo não pode usar as roupas, porque o dinheiro lá é tão pequeno que eles trabalham como escravos, eles fazem para fora. Vale a pena um Brasil que produz só para o consumo externo? Será que vale a pena o nosso povo trabalhar só para produzir para o povo de fora? Porque agora no Brasil a gente tem condição de leiloar trabalhadores, né? Quem paga menos, quem se oferece por menos. É esse tipo de coisa que eu acho que precisa ser raciocinada, e é esse tipo de coisa que o Senado acabou de aprovar, né? Essa possibilidade de haver uma disputa acirrada, porque se não tem vínculo empregatício, os terceirizadores podem chegar e falar, olha, aquele cara tá fazendo por 1.000, eu faço por 800, olha, esse cara tá fazendo por 800, eu faço por 600, até onde isso vai chegar? Isso causa, né, uma avalanche econômica. Enfim, a tendência é essa. E quem se beneficia com uma avalanche econômica na economia brasileira? Os países de fora que querem que a gente produza somente produtos agrícolas. Fim da nossa indústria. Ok.
Vamos lá para a participação. Vou precisar desse telefone, que a bateria do meu tá acabando. Nilson Ribeiro. A CLT é muito paternalista. Hoje, para contratar um funcionário, temos que analisar muito. Por isso, muitos trabalham na informalidade, principalmente na construção civil. Sim. Olha, claro, eu não estou aqui para defender a CLT de muito tempo atrás. O que eu estou aqui é para criticar a reforma como ela foi aprovada. Isso é muito importante. Não significa que o Brasil não necessitasse de uma reforma. Eu gosto de dar exemplo quando as pessoas falam, olha, mas Dilma e Lula já tocavam no assunto reforma. Existe uma diferença muito grande quando você vai reformar sua casa em você contratar um pintor e pintar a casa ou derrubar a casa e construir de novo. O que houve, infelizmente, nessa realidade brasileira não foi uma reforma trabalhista. Foi uma reescrita da CLT que não obriga a contratação através da CLT. Isso é muito importante. Por quê? A partir do momento que a gente tem uma lei trabalhista que não é obrigatória, que existem formas de você contratar sem a lei trabalhista, a lei trabalhista deixou de existir. Existe uma crítica interessante, que são as pessoas treinadas para repetir aquilo que o MBL fala, que elas chegam e falam coisa do tipo seguinte, olha, me fala quais direitos que foram tirados. Aí eu te pergunto, então para que a reforma, se os direitos não foram tirados? O que o povo não está percebendo é que antes a CLT era uma lei obrigatória. Né? Era um conjunto de leis obrigatórias. Agora existem formas de você contratar alguém fora da CLT. O que significa que se existem formas, por exemplo, se existem duas estradas iguais, uma paga pedágio e a outra não paga, duas estradas iguais porque é o mesmo funcionário. Uma paga pedágio, aqui você contrata com CLT, outra não paga pedágio, aqui você contrata sem CLT. Infelizmente, a gente tem que concordar que o cara vai pegar essa estrada que não paga pedágio. Esse cara é o patrão, ele vai contratar fora da CLT, ele vai espremer o funcionário, assim como fazem, por exemplo, empresas da área de energia elétrica. Por exemplo, um trabalhador de uma terceirizada no estado de Minas Gerais ganha 3 vezes menos que um trabalhador da própria companhia elétrica, que é a CEMIG, para fazer o mesmo serviço. Né? É uma coisa absurda, mas o salário que sai da CEMIG é quase igual. Quem fica com quase toda a diferença é a empresa que contrata o terceirizado. Então, nós estamos criando um intermediário entre o empregador e o trabalhador, que é a agência de terceirização. E quem for ser a própria empresa, né, você vai montar a sua própria empresa para você prestar o serviço. Aí eu sou eletricista, eu vou montar uma empresa de elétrica para que eu possa trabalhar como terceirizado. E aí eu vou trabalhar na empresa como terceirizado. Estou trabalhando como empregado, mas eu dou nota fiscal. Nesse momento eu não vou recolher, eu não vou pagar o fundo de garantia, ou seja, não vou criar a estabilização econômica, não vou pagar o FAT, ou seja, não vou ter direito a seguro-desemprego e não acha que eu vou poupar, porque não é da realidade brasileira poupar. Sinceramente, quem de nós poupa? A gente não poupa. E se você conseguir convencer uma pessoa a parar de fumar ou convencer uma pessoa a parar de beber, aí você pode pensar que é possível convencer uma pessoa a poupar. Mas, infelizmente, a cultura nossa é de ir contra aquilo que é lógico. A gente sabe que fumar faz mal, que beber faz mal, mas a gente fuma e bebe. Assim como poupar pode ser importante para o futuro, mas você sempre vai pensar, um dia eu começo e não vai começar nunca. Essa é a grande realidade do Brasil. Antes de voltar para o pessoal da direita, eu vou ler o comentário da Tônia Rebouças, que eu acho que é importante você frisar ele, que é: entre no site do TRE e de sua cidade e vejam as cidades que os senadores que aprovam essa reforma têm curral. Tá, todos os senadores que gente, para poder colocar na mídia e divulgar para todo mundo. O povo consciente pensa imediatamente, nós não vamos votar novamente naqueles senadores, naqueles deputados. O mais desesperador é que na época da campanha, esse pessoal consegue uma verba absurda das empresas. E eles pegam essa verba e contratam um monte de gente. Você imagina o seguinte, imagina que na sua família tem uma determinada pessoa que está fazendo panfletagem para o deputado. Aí você pensa, o deputado deu um emprego para ela, eu vou votar nela. O brasileiro é assim. É vergonhoso. Mas o brasileiro vende o voto porque aquele político gerou um emprego de uma semana para um familiar.
por causa de uma pessoa da família que está distribuindo panfleto para um político, infelizmente a família inteira vota naquele político. É por isso que o dinheiro faz diferença na campanha política, porque com o dinheiro o candidato consegue contratar um monte de pessoas e essas pessoas conseguem puxar familiares e amigos. É uma coisa muito triste, mas eu não acredito. A gente precisa sim, concordo, eu vou fazer isso. Na hora que chegar a época da campanha, eu vou fazer vários vídeos rodando quem votou na PEC da morte, quem votou na reforma trabalhista, quem votou na reforma da Previdência. Eu quero repetir isso várias vezes, mas infelizmente nós estamos muito distantes em termos de educação política da sociedade brasileira. Pra vocês terem uma ideia, eu recebo constantemente mensagens de pessoas falando que, você é comunista, pessoas que não têm nem noção do que é comunismo. Então, tipo, o comunismo é uma política de governo que acabou com o fim da Guerra Fria e os países comunistas se tornaram capitalistas. A gente tem 2 países que estão pelejando para se tornarem capitalistas e eles não conseguem porque a Coreia do Norte tem uma crise relacionada à potência militar que eles querem desenvolver armas nucleares e Cuba tem um problema com os Estados Unidos há muito tempo e tem um embargo econômico. Ou seja, quem é comunista ainda é porque não teve a oportunidade de sair do comunismo. E tem gente no Brasil alienada que acha que tem gente querendo implementar comunismo no Brasil. Para vocês terem uma ideia de como a capacidade intelectual de determinados brasileiros é tão baixa. Então, assim, hoje existem pessoas que ainda acreditam no lobo mau. E esse papo de comunismo foi criado pelo presidente americano na época da Guerra Fria, 1950 e poucos, para colocar medo nas pessoas e para justificar guerras, né? Ele queria justificar o porquê que os Estados Unidos estavam entrando em tantas guerras, então eles falavam, olha, nós estamos combatendo o mal comunista. Hoje é um papo que não se sustenta mais, é a mesma coisa da gente tentar falar de Inquisição na realidade hoje. Mas para vocês terem uma ideia de como existem brasileiros de baixíssima capacidade intelectual, tem pessoas que acreditam nisso até hoje. Então, para vocês verem qual que é o material que a gente tem para trabalhar. Infelizmente, a gente tem muito brasileiro imbecil por aí, e a gente tem muitas pessoas que ainda não entenderam que depois de 13 anos no poder, se um partido nunca tocou no assunto de implementar um comunismo, não faz sentido nenhum você imaginar que ele vai querer voltar para o poder para implementar o comunismo. Mas mesmo assim essas pessoas repetem. Essa é a qualidade intelectual, política e qualidade de formação ideológica do povo, de parte do povo brasileiro, né? Que caiu nessa história de comunismo. Mas vamos lá. Vander, que é advogado trabalhista, comentou agora que dia triste. Acho que vários advogados trabalhistas... Eu acho o seguinte, Vander, eu já vou te dar uma dica e eu acho que essa dica precisa de ser espalhada. O assunto plebiscito ou referendo, né? Que seja referendo para a coisa ir até mais rápido. Precisamos formar uma base parlamentar progressista na próxima campanha. Primeira coisa, a gente tem que lutar para que hajam eleições em 1918, né? Que eles estão tentando dar o golpe para não ter mais eleições no Brasil. Então, primeira coisa, lutar para que realmente as eleições de 2018 aconteçam. A gente precisa de ter maioria no Congresso Nacional, nas 2 casas, e não parar de falar no assunto referendo revogatório. Porque se a gente faz um referendo revogatório para a população votar sim ou não para todas as reformas do Temer serem anuladas, aí sim a gente resolve o problema. Porque o que está acontecendo hoje, gente, é o seguinte... O Temer pegou o Brasil, ele vai destroçar o Brasil e a realidade é que um político progressista vai ganhar na próxima eleição, mas ele vai pegar o carro com motor fundido. Então, se a gente não tiver uma estrutura muito grande, né, de informação para passar para as pessoas o que está acontecendo e como reverter isso e começar com essa estrutura de informação agora, eles ainda vão ter pelo menos mais 8 anos de exploração sobre o povo brasileiro. A gente não está falando só na venda do pré-sal, na venda dos nossos recursos minerais, não. A gente está falando na venda da nossa população como mão de obra escrava para a produção de produtos primários para países de primeiro mundo. É isso que é o mais absurdo. Não estamos falando só da venda do pré-sal, não. Nós estamos falando da venda do pré-sal e do escravo para tirar o pré-sal. É isso
que a gente precisa colocar na cabeça da população. Então vamos pessoal de direita, eu gostaria muito que vocês falassem alguma coisa pertinente pra gente discutir, porque eu quero ter um compromisso agora de conversar com a direita, principalmente a direita que escutou muitas coisas do Olavo de Carvalho e do Bolsonaro. Agora é hora da gente conversar, e agora como já não tem mais luta contra a reforma trabalhista, que tal se a gente falasse agora sobre o que a gente perdeu, né? Então vamos lá. Bom, o que perdeu eu não consegui encontrar ainda, mas o Aloysio comentou: o PT afundou o Brasil e tá difícil de recuperar. Isso é algo que Olavo de Carvalho fala. Pois é. Que você pode falar sobre a economia. Né? As coisas mais difíceis que existem hoje é quebrar uma bolha de informação. Por quê? As pessoas da direita, infelizmente, elas só observam o material da direita, só observam MBL e coisas parecidas. Você não vai achar dados econômicos verdadeiros no MBL. A dica que eu te dou é, procura o Banco Mundial. Banco Mundial são as estatísticas econômicas brasileiras do Banco Mundial, que é extremamente contra o comunismo, é dos Estados Unidos. Então você procura a evolução do PIB do Brasil, a evolução das reservas internacionais brasileiras, você procura a evolução do coeficiente Gini, que indica a desigualdade social, e procura a evolução do desemprego. Você vai ver que durante o governo do PT a gente teve a maior redução de desemprego da nossa história, o maior crescimento do PIB e a maior redução da desigualdade social. Mas por que não se fala nisso? Porque a fonte de informação que você está recebendo, ela é paga para distorcer as informações. Não tenta receber informação consistente de inimigos políticos do PT, entendeu? Procure as informações oficiais, procure a informação de desemprego no site do IBGE, procure informação relacionada à inflação no site do IBGE também, procura informações relacionadas, por exemplo, à desigualdade social e relacionadas ao crescimento do PIB no Banco Mundial e tira suas conclusões. Eu não estou te pedindo para acreditar em mim, eu estou te dando o caminho para procurar as informações oficiais. Eu sei que é muito difícil para uma pessoa que repetiu durante um ano inteiro que o PT quebrou o Brasil chegar à conclusão de que isso não aconteceu. É muito difícil, mas é importante para o seu crescimento. Né? Eu estou falando o seu futuro, o futuro do seu filho, porque o que eles querem, meu companheiro, sinceramente, não é melhorar o Brasil. É colocar o Brasil como produtor de commodities. E o Brasil como produtor de commodities significa que você não vai poder ter um carro, você não vai poder ter qualidade de vida, porque quem produz commodities não tem qualidade de vida. Infelizmente, essa é a grande realidade. Os grandes donos de terra vão ter, você trabalhador não. Então procura informação consistente, vai na fonte, não me escuta, não precisa me escutar. Se você quiser onde estão as fontes, vai no meu site, tem um vídeo que chama Como a Esquerda Quebrou o Brasil. Veja as fontes lá que eu indico onde procurar as fontes. Agora, se você quiser continuar insistindo nesse assunto, é porque você não quer a verdade. Você quer repetir isso como se fosse um jogo de futebol, né? Infelizmente. Não só, mas o governo Temer está fazendo muita propaganda colocando a culpa no PT, né? Na hora que o bicho pegar e o povo começar a sofrer. Sempre, olha só, sempre a tendência é que um político fale aquilo que interessa para ele. Então, o que eu tenho tentado trazer nos meus vídeos? Dados oficiais. Né? Sempre o PT vai falar mal, por exemplo, do PSDB, sempre o PSDB vai falar mal do PT, e o Temer, que é hoje aliado do PSDB, a tendência é querer colocar a culpa de tudo que tem de errado no PT. Ele não vai querer assumir a culpa. Qual que é a dica que eu te dou? Procure os dados oficiais. Não procure dados, por exemplo, no site do Temer, procura no Banco Mundial. Isso é a melhor coisa para fazer. Se você quiser continuar se iludindo, por exemplo, procurando os dados no MBL, que é uma agência de propaganda uma agência de propaganda contra PT, claro que você vai achar informações contra PT, mas procura no Banco Mundial. É a dica que eu te dou. Vamos lá. Esse povo não muda, muita gente fala desacreditado da mudança desse pessoal, mas... Olha, da mudança dos políticos? Não, da mudança do pessoal que que acredita na mídia. Muda, gente. Olha, eu vou falar uma coisa com vocês. Quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu fui extremamente atacado. E principalmente jovens. Eu vi muitas carinhas que eram Bolsonaro e me atacavam de forma, assim, consistente, desesperadora no início. Eu lembro que teve uma criança que falou assim: eu não quero nem te escutar que você vai me alienar, eu só aprendo com o professor Olavo. Há uns 4 meses atrás, ela falou que assistiu todos os meus vídeos, buscou informação em outros lugares e começou a entender as coisas. Eu acho assim,
O que eu peço para vocês é o seguinte, me ajudem a ter mais alcance. Porque se vocês me ajudam a ter mais alcance, pedindo outras pessoas que curtam a página, com certeza a gente vai chegando lá. Eu vou fazer minha parte, eu peço para vocês que façam a parte de vocês. Tem muita gente me perguntando como poderia ajudar, se poderia depositar um dinheiro. Não, eu faço questão de não receber dinheiro nenhum, porque se eu receber, eles vão falar que eu tô pago pelo PT. Eu te peço, quer me ajudar? Peçam outras pessoas para curtir a página, porque dessa forma a gente aumenta o alcance. O Facebook, para vocês terem uma ideia, ele boicota as páginas de esquerda, porque as páginas de esquerda não pagam. Então a gente chega em pouco lugar. Por que a ideologia MBL tá bombando para todo lado? Os caras têm 2 milhões de curtidas compradas, né? Tudo que os caras fazem aparece para todo mundo. É claro, eles pagam, eles têm grana. É o capital internacional que tá chuchando esse dinheiro nos caras. Então, vamos alcançar mais gente, porque uma coisa é certa, né? Tanto em termos bíblicos, quanto em termos econômicos, quanto em termos políticos, a verdade liberta. Porque a partir do momento que uma coisa faz sentido para a pessoa, ela começa a refletir aquilo. Existe o cara artesanador, aquele cara que só quer espetar, fazer raiva. Esse cara, ele não quer a verdade. Mas aquela pessoa que está em cima do muro, ainda que ela esteja declarada Bolsonaro, porque ela não conseguiu ver a verdade ainda, ele é anti-PT porque ele não conseguiu ver a verdade. Quando você mostra a verdade precisa e concisa, ele chega à conclusão, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar a ideologia de lado e vou raciocinar que hoje a gente tem 2 propostas. Uma proposta é o PSDB, a outra proposta é o PT. Qual que é melhor para mim como trabalhador? Para mim como trabalhador, eu falo com vocês sinceramente que é o PT. Eu garanto que se Jesus Cristo fosse candidato, eu votaria em Jesus Cristo. Mas a gente precisa ter consciência que nós precisamos jogar com as peças que a gente tem. E hoje a gente tem PSDB e PT. E existe uma escada chamada Bolsonaro que faz uma campanha anti-PT. A campanha Bolsonaro é simplesmente para criar nas pessoas o ódio do PT, para que no momento em que o PSDB for para o segundo turno com o PT, todos os eleitores do Bolsonaro vão votar no PSDB, ainda que seja o Aécio, só para não votar no PT. Então o que a gente precisa conscientizar a população é que existe essa estratégia política. O Bolsonaro não vai para o segundo turno. Quem vai para o segundo turno é o PSDB. Mas o Bolsonaro já está preparando os eleitores dele para terem ódio do PT. Ou seja, o Bolsonaro está indiretamente trabalhando pro PSDB. E não pensem que isso é uma coisa que ele está fazendo sem saber, não. Ele tanto faz isso sabendo que ele nunca falou mal do Aécio. Vamos voltar para o tema. Muitas pessoas estão perguntando, o Wesley Novaes perguntou aqui, se tem como reverter ou anular essas reformas. Olha, Wesley, eu vou falar com você o seguinte. Existe uma possibilidade dessa reforma cair ainda nessa legislatura, que é ela cair no Supremo Tribunal Federal por inconstitucionalidade. Com certeza a esquerda vai entrar com o processo pedindo anulação por inconstitucionalidade, que é o controle de constitucionalidade repressivo, né, que acontece depois da Câmara a Câmara e o Senado ter aprovado a reforma. Existe sim essa possibilidade, mas eu não acredito, porque o STF faz parte desse processo neoliberal de golpe, né, de liberar tudo, o trabalhador se ferra porque eles estão seguros, né? Juízes, deputados, senadores, ministros estão todos muito bem financeiramente. Eles não estão preocupados com a população. A população está sendo negociada da mesma forma que fazendeiros negociam boi. Essa é a forma como os políticos estão lidando com a população, como os donos de fazenda lidam com a boiada. Porém, se essa reforma não cair no Supremo Tribunal Federal, o que eu estou pedindo encarecidamente para as pessoas colocarem em pauta é o referendo revogatório. Para que assim que a gente mudar a legislatura, jogue para a população a pergunta: vocês querem essas reformas aprovadas pelo governo do Temer que era ilegítimo? Se todo mundo vota, a maioria vota que sim, tudo bem, as reformas ficam. Mas se a maioria vota que não, tudo que o Temer fez é revogado. Mas isso só vai acontecer se tiver pressão popular, porque quem tem que fazer isso começar é um parlamentar, entendeu? Ou a população, né, uma certa proporção da população faz um pedido desse referendo de uma forma, como é que fala, projeto de lei de iniciativa popular, ou então isso vem de um parlamentar. Mas se o povo não souber que existe essa possibilidade de fazer pressão, isso não vai acontecer.
pede o pessoal para ir pro YouTube se caso estiver bloqueado no Facebook ou travado no Facebook. Tá, ô gente, olha, esse mesmo vídeo tá acontecendo agora no YouTube, Leonardo Stoppa. Eu convido vocês, inclusive, para curtir o YouTube, né? Eu gostaria de falar com vocês que eu quero começar a fazer lives no YouTube, principalmente a respeito de como a esquerda deve conversar com a direita. O que está havendo hoje é um bloqueio entre esquerda e direita. A gente precisa dialogar. Então eu quero começar esses trabalhos exatamente no YouTube, porque o YouTube fornece mais condições, né, da gente dialogar. Então, por favor, curtam, né, o canal do YouTube, convidem amigos para curtir o canal do YouTube, que a partir do momento que o meu canal alcançar um número maior de visualizações, o próprio YouTube vai começar a me dar recursos maiores de comunicação, principalmente recursos relacionados à transmissão ao vivo. Então, por favor, convidem pessoas para curtir, curtam o YouTube e se não estiver funcionando muito bem no Facebook, eu gostaria que vocês migrassem lá para o YouTube. O aplicativo às vezes trava e tem pessoas falando isso. Conta pra gente, faz uma narração a partir de agora, o que aconteceu no STF, no Congresso, né? E o que vai acontecer, quais são os próximos processos, assim? Bom, então vamos falar, né? A reforma trabalhista, que é aquilo que eu vinha falando, assim, se alguém perdeu o início, como eu já tô ficando sem voz, eu gostaria que vocês assistissem o início desse vídeo. Esse vídeo vai continuar disponível, porque no início eu falei exatamente o que muda, né? Esse poder negocial que agora vai para as mãos do empregador. Não existia negócio antes. A CLT era aquilo e pronto. Você não podia virar para o seu empregado e falar, eu não vou te pagar as férias. Hoje, né, como existe a possibilidade da pejotização, que é o cara trabalhar como se fosse uma empresa, e outras formas, outras brechas nessa nova CLT, é possível que o empregado trabalhe seus direitos trabalhistas. Mas enfim, tudo isso está no início. O que acontece agora, né, gente? Agora tá aí, a lei modificou a lei trabalhista e agora vai ter uma luta provavelmente no Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar por inconstitucionalidade. Eu não acredito que derrube, principalmente porque o Supremo Tribunal Federal é golpe, né? O Supremo Tribunal Federal é liberal, é contra o trabalhador, é uma crítica muito forte que está acontecendo hoje, que é vocês estão fazendo pelos trabalhadores coisas que vocês nunca fariam por vocês. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal não perde com essas reformas, como eles não perdem com essas reformas, eles vão apoiar as reformas, porque essas reformas estão sendo pagas. Então, o que acontece agora? O que acontece é que eu imagino que isso vai ficar, né? E o que vai acontecer na realidade? As empresas vão começar a despedir e contratar terceirizadas, né? O funcionalismo público vai começar a terceirizar, o que vai possibilitar que empresas nasçam para terceirizar o serviço. E o pior, empresas de amigos de políticos vão ocupar cargos que antes eram somente para concursados. Então, digamos que agora, mais do que nunca, os grandes empregados têm o poder de arrancar o dinheiro público. Então, se existia na cabeça de vocês uma ilusão de que esse Estado estava tirando dos grandes empresários a condição de sugar do Estado, vocês se iludiram. O que acontece é o seguinte: esse sistema liberal está destruindo o BNDES, porque o BNDES é concorrente dos bancos comerciais. No que diz respeito às empresas grandes, esse sistema liberal traz mais empresas grandes para utilizarem o dinheiro público da forma que eles quiserem, principalmente criando terceirizadas, que podem pegar, por exemplo, a terceirizada vai trabalhar para um hospital, coloca 1000 funcionários naquele hospital. Quando estiver acabando o contrato, ela simplesmente some, não paga ninguém e fica por isso mesmo, porque inclusive o Alexandre de Moraes desempatou uma decisão lá no STF de que o governo não tem, digamos que, dívida com a terceirizada, dívida com os trabalhadores da terceirizada, se a terceirizada não pagar. O que significa que se uma terceirizada sumir, por exemplo, o trabalhador fica sem o dinheiro. Então, gente, o que acontece hoje, né, é um marco na realidade brasileira, é um suicídio político da direita. O que acontece hoje me preocupa, porque como eles assinaram uma sentença de descompromisso com o trabalhador, para eles continuarem no poder, eles precisam dar o golpe. Então, essa reforma, essa aprovação dessa reforma trabalhista, significa que vai ter uma movimentação muito grande no Congresso Nacional para que não haja eleições em 2018. Porque se houverem eleições em 2018, vai ter uma limpa, né? A gente sabe que vai ter uma limpa. Então, essa aprovação da reforma
traz também um medo muito grande do fim, né, definitivo da democracia. Não vai ter mais eleições, talvez em 2020. Então, se não tiver agora realmente manifestação popular, seja através de protestos oficiais ou até protestos técnicos, né, formas de boicotar o Estado de forma pacífica, se o povo não se manifestar, não unir novamente, né, acabar com essa coisa de direita e esquerda e virar povo brasileiro. Trabalhador. Povo trabalhador, né? Porque é interessante como que as pessoas falam, você não é trabalhador, você é um vagabundo, e o próprio trabalhador está lutando contra o trabalhador. Então, se não tiver uma unificação do povo brasileiro, no sentido de trazer o Brasil de volta para o brasileiro e não para o especulador, frase interessante, tá? O Brasil do trabalhador e não do especulador. Se não tiver uma movimentação nesse sentido, infelizmente o que vai acontecer é que eles vão ganhar. E nisso a gente fica aí 10, 20 anos produzindo riquezas pros especuladores para depois começar a colocar a casa em ordem. Temos mais alguma coisa aí? Agora, muitas pessoas estão falando que está na hora de radicalizar, de mudar tudo, que é o Paulo Isai. Alguns acham que o povo merece pela passividade. O que tá mais, assim, o sentimento que eu acho que mais forte hoje no coração de quem lutou contra isso é o povo merece. Mas, gente, existe uma coisa muito interessante, né, de ensinamento de Jesus Cristo. No momento da morte dele, praticamente, ele virou e falou, perdoai-los, eles não sabem o que fazem. Infelizmente, o povo foi iludido, né? Porque as pessoas que trabalharam nesse processo de apodrecimento da mentalidade do povo são profissionais bem caros. Não são pessoas comuns. Não achem que toda essa imbecilidade que foi criada, Lulinha é dono da Friboi, PT quebrou o Brasil, tudo isso veio de crianças, não. São agências de publicidade poderosíssimas, pagas pelo capital internacional, e se vocês tiverem a oportunidade de procurar história do mundo, vocês vão ver que os Estados Unidos causou golpe no Chile, os Estados Unidos causou golpe no Irã, os Estados Unidos causou golpe ao redor do mundo inteiro por questões de influência, simplesmente por questão de ter produtor de produtos de base, né? Tipo, vamos destruir a economia daquele país, vamos colocar um governo liberal para que a gente tenha um produtor de grãos, para que a gente tenha um produtor de alimento. Então, essa história não é nova, não. Essa história está simplesmente repetindo uma realidade de pouco tempo atrás. E o mais importante, a gente não vira esse jogo se o povo não souber do que está acontecendo. A nossa esperança está no povo, então. A nossa esperança está na conscientização do povo. Então, vocês que estão assistindo, eu peço, espalhem essa ideia, transformem-se em formadores de opinião, comecem a gravar, vocês também. Uma coisa que eu quero começar no meu canal do YouTube também é dar dicas de como fazer esses vídeos, porque eu fazendo é uma coisa, agora se eu conseguisse fazer o vídeo, vocês fazerem os vídeos de vocês da mesma forma, o alcance vai ser muito maior. A gente precisa transformar todas as pessoas que seguem esse canal em pessoas donas do próprio canal, em pessoas militantes que fazem os próprios vídeos e conseguem fazer com que as ideias alcancem o maior número de pessoas. Então vamos tentar fazer isso. Eu te convido mais uma vez, curta a página Leonardo Estopa no Facebook, mas mais importante ainda, vamos pro YouTube, porque é lá que a gente vai ter condição técnica de fazer coisas melhores. É o canal Leonardo Estopa no YouTube. Por favor, assinem e, muito importante, convidem pessoas para assinar. Vamos multiplicar o alcance e vamos chegar a mais pessoas, porque nós precisamos lutar com união, porque eles têm dinheiro. A gente tem união, né? Os Estados Unidos têm grana para injetar nisso que está acontecendo no Brasil. A única coisa que nós temos é ânimo e boa vontade. Então, enfim, tô até suado aqui porque tá quente hoje aqui. Boa noite, pessoal. É um momento assim de, digamos que, duas coisas, né? É um momento que deixou claro o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, é um momento de remorso, é um momento de tristeza, né? É um momento de pesar para os brasileiros, mas não está tudo perdido, não. Igual o Paulo Pimenta falou, a gente vai voltar atrás, a gente vai revogar isso. Mais difícil do que trazer a antiga lei trabalhista de volta é cancelar a PEC. Então, por isso, a gente precisa do plebiscito revogatório. Esse assunto precisa ser colocado em pauta. Muito obrigado, boa noite a todo mundo que acompanhou até aqui e até mais.